Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil. O estudo de hoje é sobre o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro, 29 de julho de 2020, e trata-se do nosso 19º estudo online. Hoje trataremos sobre batismo e sua aplicação na piedade pessoal. Este assunto encontra-se entre as perguntas de número 165 a 167. Pergunta de número 165. O que é o batismo? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão dos pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizandos são solenemente admitidos à Igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. Alguém talvez possa se perguntar: esse assunto não é tratado também na Confissão de Fé de Westminster? Por que a necessidade de se repetir esse tema? Vamos relembrar o argumento que justifica a presença desse tema também no Catecismo. A Confissão de Fé é um tratado oficial e público do que e como a Igreja que a subscreve crê. Seu propósito é anunciativo e declarativo, e essas características governam a maneira como seu texto se apresenta. Portanto, retomando aí este assunto que foi objeto também da aula passada, mas nunca é demais repetir e recordar, a confissão de fé ela possui a sua própria especificidade, o seu jeito de ser. Ela é um tratado oficial da Igreja, ou seja, oficialmente a Igreja assume uma interpretação bíblica, é pública, ou seja, é aberto a todas as pessoas que querem consultar do que e como a Igreja que subscreve crê. Então, este é a natureza do texto da Confissão de Fé de Westminster. O propósito dela é anunciativo e declarativo. Já um catecismo é a trilha pedagógica escolhida pela Igreja para comunicar o seu entendimento da fé cristã aos seus membros. O objetivo do catecismo é didático. Então, o catecismo irá se preocupar muito mais com o aprendizado. Obviamente, a Confissão de Fé de Westminster também pode ser utilizada com efeitos didáticos. Entretanto, o material da Igreja próprio para isso é o catecismo, ou os catecismos. Agora vamos examinar mais de perto o texto do nosso Catecismo Maior de Westminster. Está aí o texto, então nós vamos acompanhar seu fluxo de informação, porque cremos que conseguimos visualizar melhor o teor do documento ou do assunto. Então aqui está o texto, então nós vamos dividir assim. Então nós temos logo de início uma definição: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, e aí nós vamos ter uma descrição do método do batismo. Esse batismo, Cristo ordenou a lavagem com água, ou seja, o elemento água é constitutivo do batismo, ou seja, o batismo precisa ter água, não é com nenhum outro elemento, é água, e também tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a descrição do método. Logo abaixo, ou depois, vem o propósito. O batismo é um sinal, é utilizado para ser um sinal e selo do quê? Aí nós vemos vários elementos da nossa união com Ele mesmo, da remissão dos pecados pelo seu sangue, da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida. E depois nós temos um último setor desse nosso texto, que é a descrição da admissão na igreja.
E por ele os batizandos, ou seja, aqueles que ainda não foram batizados, mas estão a caminho de serem batizados, são solenemente admitidos à igreja visível, ou seja, há uma solenidade acerca disso, e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. Ou seja, o batismo é descrito aqui. Há uma admissão pública, professa-se publicamente a fé e que pertence ao Senhor. Vamos comparar então o nosso texto que estamos estudando por hora, que é o Catecismo Maior de Westminster, e o texto que se refere a este assunto na Confissão de Fé de Westminster, acerca do batismo. Então nós temos aqui os dois textos, o batismo expresso no Catecismo Maior de Westminster e o batismo expresso à sua direita na Confissão de Fé de Westminster. Vamos destacar as partes parecidas em amarelo. Então nós temos aqui algumas semelhanças. Primeira definição é a mesma, né? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, o Catecismo Maior de Westminster, e na Confissão de Fé de Westminster, à direita, o batismo é um sacramento do Novo Testamento. Depois tem uma pequena diferença que nós vamos ver já, daqui a alguns instantes, e depois, ainda em amarelo, há um setor que é muito parecido, né? No Catecismo Maior de Westminster, na parte esquerda da sua tela, refere-se que é um sinal e selo da união com Cristo, da remissão dos pecados, entre outros elementos, e à direita, segundo momento de amarelo, mas também para servir sinal de selo do pacto da graça, da regeneração, da remissão dos pecados, e segue-se também outros elementos. Então, essas são as semelhanças entre o Catecismo Maior de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster. Pouca variação há nesses elementos, as semelhanças são muito grandes. Agora, o Catecismo Maior de Westminster, ele se diferencia pela descrição do método do batismo, que está dentro desse texto, e a descrição da admissão na igreja, algo que a Confissão de Fé não trabalha nesta seção da confissão. Então nós vamos ver aqui estas duas diferenças. Então, o Catecismo Maior de Westminster à sua esquerda começa a descrever logo em seguida a definição acerca do batismo, que é com água e dizendo a Trindade, declarando a Trindade, o nome do Deus Triuno. Já a Confissão de Fé de Westminster vai por outro caminho, fala que é instituído por Cristo e prepara-se para falar essa outra parte amarela. Ainda mais no Catecismo Maior de Westminster, essa parte vermelha, meio rosa e no final, meio salmão, há a descrição do batismo e da inserção e admissão na igreja. E na Confissão de Fé de Westminster, nessa última parte, está mais uma indicação, né, do batismo como algo que irá permanecer até o fim do mundo. Há um certo tom escatológico na Confissão de Fé de Westminster que o Catecismo Maior não toca. Então vejam, esses dois são elementos que distinguem a definição do batismo do Catecismo Maior de Westminster da Confissão de Fé de Westminster. A descrição do método de batismo e a descrição de admissão na igreja. Então podemos concluir desta pequena comparação, que o Catecismo Maior de Westminster, na seção que nós estamos estudando, foca mais nos aspectos eclesiológicos, ou seja, referentes à igreja, a saber, descrição do batismo e descrição da admissão na igreja. Já a Confissão de Fé de Westminster foca mais nos propósitos do batismo quanto ao pacto, bem como seu aspecto escatológico. Talvez alguém possa perguntar quem está certo ou quem está errado na abordagem desses assuntos, e nós estamos rememorando que não há uma maneira certa ou errada de apresentação dos mesmos conteúdos. Os conteúdos são basicamente os mesmos. São nuances que estão presentes e guiam a maneira como se expressam em documentos diferentes, confissão e catecismo. Qual a aplicação fica desta comparação? Bom,
Se você quiser enfatizar o pacto da graça e tratar dos efeitos do batismo para a vida eterna, a Confissão de Fé de Westminster lhe será útil. Talvez você tenha uma pessoa que esteja interessada em entender a sincronia do batismo com o pacto e a vida eterna. A Confissão de Fé pode ser útil nisto. Já, se quiser enfatizar o batismo dentro da Grande Comissão, e por Grande Comissão estou me referindo ao texto que trata em Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante, acerca do Ide de Cristo, e como somos inseridos na igreja. O Catecismo Maior de Westminster é material bem apropriado para isso, ou seja, o Catecismo Maior ele vai em direção de uma visão mais eclesiológica do batismo dentro da igreja. Pergunta de número 166. A quem deve ser administrado o batismo? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais ou só um deles professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Há duas partes aqui neste texto que lemos. A primeira parte fala acerca das restrições a quem se deve batizar e a segunda parte é o batismo de crianças. Então vamos à primeira parte. O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível. Então, é mais uma delimitação. A ênfase está no não dever, o batismo não deve ser administrado. Então, o Catecismo Maior se preocupa em apresentar este ensinamento de uma maneira negativa. Não deve ser apresentado, não deve ser administrado a quem? Aos que estão fora da igreja visível e aqueles que estão, por isso, estranhos aos pactos da promessa. Ou seja, aqueles que não pertencem à igreja de Cristo são vistos como fora das promessas de Deus e de qualquer benefícios advindo do pacto da graça. Consolo, direção, paz, por exemplo. Ainda que, enganados pelo Deus deste século, possam imaginar que tenham direito aos benefícios do pacto da graça sem pertencer a ele. Aqui eu faço alusão a um fator muito comum. As pessoas que não pertencem à igreja, elas querem, ainda que não pertençam à igreja, ainda que não se subordinem ao batismo e nem reconheçam a Cristo como Deus, querem, por vezes, ter os benefícios do Deus do pacto, consolo, direção, paz. Não. Estes elementos, consolo, direção, paz no Espírito Santo, isso é dado àqueles que fazem parte da igreja e não àqueles que não fazem parte da igreja. Então é injustificado, por vezes isso acontece, algumas pessoas requererem para si o consolo de Deus. Ó Deus, há de me consolar, mas a pessoa nem cristão nem tem nenhum tipo de laço com a igreja de Cristo, mas quer os benefícios. Isto é um engano de Satanás. Apenas aqueles que pertencem ao pacto em Cristo, que o possui como mediador, eles têm os benefícios da graça de Deus, do Espírito Santo, que é o consolo, direção e paz, entre outros. A fim de adentrarem ao pacto da graça, a todos os benefícios desta nova posição em Deus, precisam professar a fé cristã, isto é, uma exigência do catecismo. É necessário que exista a profissão de fé. Então, vimos a primeira parte. Vamos ver agora um pouco a segunda parte, que trata das crianças. Porém, as crianças cujos pais ou só um deles professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Então, as crianças precisam ser batizadas nessas condições. Segue-se que, se esses indivíduos são pais cristãos professos, eles devem batizar seus filhos e suas filhas. Agora, casais, quando um dos cônjuges não é cristão professo, mesmo assim, ainda assim as crianças precisam ser batizadas. Então está a ilustração mostrando as duas situações possíveis, um homem
casado com uma mulher que não seja cristã, que não professa, mas ele tem direito que o filho seja batizado. Assim também, como uma mulher que está casada com um homem não cristão, tem todo o direito de pedir para que seus filhos sejam batizados. Portanto, a admissão na igreja se dá quando adulto e se converte à fé cristã, ocorre da seguinte forma: as pessoas fazem a profissão de fé, geralmente depois de um período de catecúmenos, são batizadas e então, se são pais, os seus filhos serão batizados, nesta ordem. Se já foi batizado na infância, a pessoa adulta já foi batizada na infância, assim ela só precisa fazer a profissão de fé, sendo homem ou mulher, e segue-se que, se tem filhos, os filhos serão batizados. Portanto, vemos as duas partes desta pergunta que tratam acerca dessas duas questões. Pergunta de número 167. Como devemos tirar proveito de nosso batismo? O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo deve ser cumprido por nós, especialmente no tempo da tentação e quando assistirmos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida a nossas faltas e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversão em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Um texto um tanto longo, mas nós iremos destacar a ideia principal nesta primeira abordagem. Então vamos lá. Então, a ideia principal do texto é tirar proveito do nosso batismo. Esta é a ideia principal. É um dever necessário, muito negligenciado por N fatores, mas que devemos tirar proveito do nosso batismo. E aí nós temos uma série de elementos que expressam como nós podemos tirar proveito do nosso batismo. Vamos destacar os núcleos de cada desdobramento decorrente da ideia principal. Então aqui estão os vários itens pelos quais o catecismo enumera que podemos tirar proveito. É claro que não se esgotam nesses, pode existir muito mais, mas estes são os que o catecismo achou por bem deixar registrado. Nós vamos olhar cada um deles para entendermos como eles sinalizam para nós o viver cristão e o aproveitamento do batismo. Tiramos proveito do sacramento do batismo de nossos irmãos e irmãs, ou seja, assistindo, quando consideramos os benefícios que recebemos pela mediação de Cristo, bem como relembramos nossos votos. Então é interessante que, ao assistir ao batismo de alguém, esta ação, o batismo de outro, venha despertar em mim um tipo de reflexão acerca dos benefícios que nós todos recebemos pela mediação de Cristo: conforto, paz, direção. E também, quando alguém é batizado, eu posso relembrar os meus votos. Isto também serve quando nós sofremos tentações, como o texto do catecismo enumera. Nós devemos nos lembrar que nós somos batizados, nós fazemos parte do corpo de Cristo e, portanto, guardados somos pelo Senhor. Tiramos proveito do sacramento do batismo de nossos irmãos e irmãs quando reconhecemos que não estamos caminhando de acordo com nossos votos e à altura dos benefícios recebidos,
e nos arrependemos. Então é possível sim que através da reflexão vinda do testemunhar do batismo de um irmão ou irmã de nossa igreja, nós sejamos tocados e reconheçamos em nós mesmos que não estamos vivendo à altura tanto dos benefícios que nós recebemos quanto dos votos que uma vez fizemos. Então é o momento que Deus se presta em nos beneficiar para crescermos na fé através do arrependimento. Tiramos proveito do sacramento do batismo de nossos irmãos e irmãs quando reconhecemos que, embora faltosos, quando voltamos-nos a Cristo com fé e arrependimento genuíno, a certeza do perdão é garantida. Então veja que cada item que eu estou lendo se relaciona com o anterior. É importante que nós não venhamos a submergir na culpa, mas que, através do arrependimento genuíno, possamos retomar a ter a alegria e a certeza do perdão quando vemos um irmão ou uma irmã em nossa igreja sendo batizados. Tiramos proveito do sacramento do batismo de nossos irmãos e irmãs quando nos esforçamos para nos apoiar mutuamente na mortificação dos nossos pecados e fortalecimento na graça. Ou seja, o batismo também comunica que nós somos um corpo e que devemos nos apoiar. O batismo não é uma experiência individualizante apenas, mas é uma experiência comunitária. Nós precisamos nos valer dos batismos que ocorrem em nossa igreja para entender que Deus está aprofundando e expandindo os laços da nossa comunidade, agregando mais pessoas. Tiramos proveito do sacramento do batismo de nossos irmãos e irmãs quando andamos no amor fraternal em verdade como corpo de Cristo. Ou seja, o fato de existir aumento de irmãos em nossa igreja também deve fazer com que nós nos atentemos cada vez mais para os laços fraternais que nos unem, aumentando sua qualidade, sinceridade e genuinidade entre nós. Considerações de nosso estudo até aqui. Uma para cada pergunta que nós exploramos. Com o batismo, afirmamos publicamente que adentramos em uma relação pactual com Jesus Cristo. Relação esta própria apenas dos signatários do Pacto da Graça. Ou seja, o batismo ele tem um caráter exclusivista. Sim, o batismo ele inclui aquele que pertence à igreja dentro do pacto e exclui aqueles que não pertencem a Cristo. Então, todos os benefícios do pacto, como paz, consolo, direção, são daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. A estes que o Senhor se serve de apoiar e dar força e sua graça, e não a pessoas estranhas ao pacto. O batismo infantil, ou também conhecido como pedobatismo, é uma exigência a todo pai e mãe cristã que torne-se presbiterianos. Portanto, o batismo infantil ele não é apenas um adereço ou ele é apenas um optativo. O batismo infantil ele é um dever do pai ou da mãe presbiteriana, que é servir o batismo ao seu filho ou filha. E por fim, mesmo que já tenhamos sido batizados, devemos tirar proveito de todo o batismo que ocorre na Igreja de Cristo. Ou seja, não é porque eu fui batizado que o batismo exauriu-se de proveito. Não. O batismo dos meus irmãos e irmãs interessa a toda a comunidade. É Deus demonstrando a sua graça sobre a igreja e nós, sendo a sua igreja, somos pelos batismos que ocorrem nela beneficiados também. Estranha-se o fato de que uma pessoa possa não se alegrar quando pecadores se convertem ao Senhor e adentram as bodas do Cordeiro. Portanto, a todos aqueles que possuem alguma dúvida ainda ou precisem de indicações de leitura sobre esses assuntos, para os temas tratados, nós ainda estamos disponibilizando um e-mail para o contato, está aí no meio da tela, pbitaquaresponde@gmail.com. Espero que esse estudo possa ter sido edificante a você e que todos nós juntos cresçamos cada vez mais na graça do Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Amém e amém.